Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Imparável no YouTube e que agora também está no Spotify como Imparável Cast e em outras plataformas de áudio, tudo bem? Como informei na semana passada, estamos numa nova fase aqui do canal e para celebrar os 5 anos vamos publicar também as nossas entrevistas nessas outras plataformas que eu citei. Então, para você que gosta de escutar o áudio, apenas o áudio, só pode aí, fica mais uma opção para você. A história da minha convidada de hoje certamente se parece com a de muitas mulheres que vivem uma jornada tripla quando decidem se tornar concurseiras. Trabalham fora, cuidam dos filhos e também de casa. E assim como a história de outras mulheres vitoriosas que passaram por aqui, a de Cláudia Romano tem um final feliz que também pode ser o seu. Ela foi aprovada em segundo lugar num concurso público e hoje tem a estabilidade com que sempre sonhou. Natural do Amazonas, Cláudia nasceu em Manaus, mas viveu toda a vida em Parintins, local muito conhecido pelas festas populares, mas de difícil acesso e onde não há tantas oportunidades de estudo de qualidade para concurso. Por isso, segundo ela mesma, foi quando conheceu o GRAN em 2020 que sua história como concurseira realmente começou a mudar. Filha de mãe solo, Cláudia é formada em biologia e se especializou em educação. Todavia, sem conseguir atuar em sua área, trabalhou algumas vezes como assistente administrativo. Em 2015, atuou em um órgão público federal como terceirizada e se apaixonou pelo serviço público. Inspirada por outras histórias de aprovados, ela venceu as dificuldades impostas por uma vida atribulada e com pouco tempo para estudar, foi em busca de sua vaga e acaba de ser empossada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. Cláudia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje, Gabriel. Realmente, eu, por muito tempo, sonhei com esse momento, né? De poder estar aqui compartilhando com vocês uma história de vitória, de conquista mesmo. Cláudia, você nos contou que começou a vida de concurseira ainda no ensino médio. Explica pra gente como é que foi sua infância e o que despertou seu desejo de prestar concurso já tão cedo. Bom, desde muito jovem, né, na minha infância, através da influência do meu padrasto, que era servidor público federal, e sempre contava pra gente, né, a experiência dele, isso lá na década de 40, muito tempo atrás. Né? E ele contava para gente quando ele fez o concurso da antiga Fundação SESC, e hoje atualmente FUNASA, ele fez a prova, era muito de 40 por aí, e ele recebeu o telegrama pelo correio falando da sua aprovação e da felicidade dele. Ele nem esperava, né, que ia passar, conseguir passar, da família dele toda, da mãe dele, se emocionou muito. E essa história me marcou. Eu também fiquei com isso na minha mente, né, de querer também viver essa emoção, de sentir essa emoção de ser aprovado, de ser concursado, e graças a isso ele foi a vida inteira servidor, e isso foi o que me inspirou. Desde muito jovem, né, comecei a fazer esse concurso. Além de sempre ter essa consciência, né, de que procurar uma estabilidade mesmo, e por isso, desde o ensino médio, eu já comecei a fazer concursos, isso já vamos fazer uns quase 20 anos, né. Começou cedo, mas demorou um pouco para as vitórias virem, né? E você trabalhou em vários lugares antes de tomar posse como servidora pública. Chegou a escutar em determinada época de uma recrutadora que não poderia crescer, você não poderia crescer na carreira. O que aconteceu como é que foi esse episódio? Bom, você bem falou, né, eu sempre trabalhei como empregada CLT, em empresas especializadas, né, e passei por várias empresas, várias experiências profissionais, mas todas na mesma área. Apesar de ser formada em licenciatura em biologia, e sempre tive vontade de atuar na docência, né, nunca tive assim, essa oportunidade. E essa minha vida profissional sempre foi nesse setor, né, na área administrativa mesmo.
E teve uma ocasião em que realmente já tinha sido selecionado, né, para aquela vaga para assistente administrativo. E, assim, a pessoa começou a nos perguntar, a todos os que estavam presentes, qual era a nossa formação e tudo mais. A vaga era nível médio. E todos lá tinham formação superior, começamos a falar, né? Formação superior, especialização. E quando foi no final, todo mundo empolgado, falando suas qualidades, né? A pessoa virou e falou que era para a gente se conformar com aquilo, com essa vaga de ensino médio, que lá nós não iríamos ter oportunidade nenhuma de crescimento e nem de promoção. Que era aquilo mesmo que era para a gente se conformar. E aquilo realmente foi um balde de água fria em mim, né? Já quando você inicia um trabalho, em qualquer empresa que seja, você começa entusiasmado, né? Com boas expectativas e, claro, com uma esperança que vai progredir, né? Poder progredir, poder crescer, conhecer, aprender mais, ter outras oportunidades. E você ouvir isso logo de primeira dá um impacto. E por um bom tempo eu me deixei dominar por isso, né? Acreditei que realmente eu não poderia crescer, não poderia vencer, mas chegou um momento em que eu despertei e vi que isso dependia de mim. Que eu poderia, assim, crescer, poderia conseguir a minha vaga dos sonhos e a minha estabilidade. E aí você começou a estudar de maneira mais sistemática para concurso. Foi a partir desse momento ou foi pouco antes? Como é que foi Exato, esse início de exato. Foi a preparação? partir desse momento. Porque como eu falei, né, logo que eu terminei o ensino médio, já engatei na faculdade, e desde aí já comecei a prestar concursos públicos, né? Como a maioria dos candidatos que iniciam nessa vida, eu acredito, não era muito sistematizado, não tinha assim, não fiz cursinhos preparatórios, né, logo no início, depois fiz alguns assim, presenciais, mas nunca tive assim um êxito, né, em nenhum dos concursos que eu fiz. E eu estudava por conta própria, muito por conta própria também. E nunca tinha chegado assim, nem perto, né, de obter um resultado satisfatório. E aí foi a partir dessa experiência aí que aconteceu em 2015, passou uns anos, eu continuei fazendo concurso, assim, um pouco já desanimada, fazendo meio que por fazer. E aí foi quando em 2020 eu conheci o GRAM, né, através de uma amiga que é servidora federal, e me indicou, e falou que tinha estudado pelo GRAM, me apresentou, né, na verdade, o GRAM Cursos Online, e a partir daquilo me despertou realmente me apresentou numa nova forma de estudar e de aprender, e aquilo me incentivou, me motivou muito. Eu me matriculei no curso, comecei a estudar para vários concursos, né? Nesse momento eu estava já topando qualquer coisa. Comecei com a área da polícia, né, pelos concursos da área da polícia mesmo, polícia militar, polícia civil. Em 2021 fiz a do Pará, que teve, e me saí muito bem. Não fui aprovada, mas na minha percepção, eu fiz uma boa prova, né? Consegui uma boa pontuação, fiz uma prova discursiva também, que na minha opinião foi muito boa, e aquilo foi me incentivando, né, a estudar mais, a querer mais, e saber que eu poderia assim, chegar lá. Eu bastava insistir mais um pouco, e foi o que aconteceu. Em 2022, veio o concurso do IFAM, né, do Instituto Federal do Amazonas, e era uma vaga que eu sempre sonhei, né, uma vaga em assistente de administração. E era apenas uma vaga para minha cidade. E aí foi o momento que eu vi, não, agora é minha vez, né? Essa é a minha vaga dos sonhos, essa é a minha vaga. E aí eu me dediquei totalmente, realmente eu me empenhei, todo o tempo que eu tinha, eu dedicava para estudar. E o GRAM realmente mudou minha vida, porque a partir disso, né, eu consegui a aprovação e hoje sou servidora federal. Como é que você conciliou os estudos para concursos, que são puxados, a rotina cuidando da casa e cuidando também dos filhos, né? Realmente, Gabriel, esse foi o meu maior desafio, porque a partir do momento, né, que você tem esse despertar
e você passa a acreditar nesse sonho, você acaba tendo motivação, né? Para correr atrás desses sonhos. Mas e quem é mãe, né? Quem é esposa, quem trabalha fora, 8 horas por dia, se torna um pouco mais complicado. Porque você precisa realmente dar conta, né, dessa jornada tripla e ainda ter um tempo para você estudar, para você cumprir seu cronograma de estudos, para você realmente se dedicar. E eu conversei com a minha família, né, conversei com meu esposo, com meus filhos, e todos eles compreenderam, entenderam a importância disso, né, não só para mim, né, para o meu crescimento profissional, mas para nossa família, assim. E aí todos me apoiaram e a gente se organizou aqui. A gente se organizou aqui em casa, né, com a nossa rotina. Deixei de fazer algumas coisas aqui e eles iam, né, cobrindo as tarefas domésticas e tudo mais. Eu fazia, assim, o básico. Mas, assim, o tempo que eu podia, né, descansar ou estar com eles, eu abdiquei desse tempo para me estudar. Porque eu sabia que era um sacrifício que eu estava fazendo naquele momento para me colher os frutos mais tarde. E, então, eu acordava, diminuía as horas de sono, né, acordava muito cedo também para estudar. E 5 horas da manhã já começava a estudar. E depois, já às 7 horas, ia levar a menina na escola. Depois, às 8 entrava para o trabalho. Passava 8 horas trabalhando. No intervalinho que eu tinha de 10 minutos, meia hora, eu estudava. Chegava em casa às 16, 18 horas. E só dava uma descansada e começava a estudar novamente, né? Até 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora, até onde o meu corpo e minha mente permitiam. Eu, assim, não conseguia fixar, tipo, eu vou estudar 8 horas por dia, eu vou estudar 4 horas por dia. Não conseguia porque a nossa rotina puxada, né, de mãe, de mulher que trabalha fora, às vezes acontece alguns imprevistos, mas eu tentei cumprir, né, o máximo de horas possível, que era humanamente possível, para me conseguir me dedicar aos estudos, e foi assim que eu consegui, pela primeira vez, me bater o edital, consegui ver todo o conteúdo e consegui realmente fazer uma boa prova, né? Como eu nunca tinha feito antes, na verdade. E foi 3 meses de preparação, né, nessa rotina aí. De final de semana também, sábado, eu estudava direto, né? E aproveitava o tempinho qualquer que tinha, eu aproveitava para me dedicar a isso, e graças a Deus, no final, deu certo. Como é que você tinha energia para aguentar essa rotina? Só de escutá-la, eu já tô cansado aqui. Ah, Gabriel, quando a gente, como eu te falei, né? Quando a gente acredita no sonho, a gente tira energia, força de onde não tem. E eu realmente, com muita fé em Deus, né? Com muita força de vontade, tomando Guaraná também, que aqui na nossa região a gente tem que tomar um Guaraná em pó para dar uma energizada. E assim a gente vai aos poucos, né? Trilhando esse caminho aí, e vai se entusiasmando cada vez mais, né? Principalmente quando você começa a fazer simulados, começa a fazer provas, que você vai vendo a sua melhora, isso vai te motivando cada vez mais, e você realmente quer mais e realmente não quer mais parar. E assim, eu sempre amei estudar, né? Sempre amei estudar, mas como a gente precisa parar para trabalhar, para fazer coisas, a gente acaba se afastando um pouco dessa rotina, né? Desse hábito de estudar. E aí, quando eu me dediquei a esse projeto aí, eu já estava fazendo o que gostava, né? Então também era mais um incentivo, assim, para mim continuar, né? E cumprir o meu cronograma de estudo que eu tinha me proposto, né? Você foi aprovada inicialmente em segundo lugar, mas só havia uma vaga no seu concurso. Como é que foi isso? Como é que foi esse momento? Você ficou desolada ali, ficou em segundo, só tinha uma vaga, acabou que no fim das contas deu tudo certo, mas o que aconteceu? Bom, assim, no primeiro momento, quando lançaram o edital, por incrível que pareça, né, eu não fiquei decepcionada. Eu falei, só tem uma vaga. Pensei, mas para que eu quero mais, né? Eu preciso apenas de uma vaga, e essa vaga é minha. E foi com esse pensamento que eu realmente comecei esse projeto, comecei a estudar, já acreditando que essa vaga seria minha. E com o resultado, né, após a prova, fiquei realmente em segundo lugar. E eu, para ser assim, muito sincera, não fiquei decepcionada, não, porque eu consegui.
considero que foi um resultado assim, muito bom, né? Mais de 200 candidatos por vaga. Em segundo lugar, eu acredito que assim, foi o meu melhor resultado. Né? Foi o meu melhor resultado e aquilo foi um sentimento de muita satisfação. Porque eu sabia que poderia não ser chamada no primeiro momento para cá, para minha cidade. Mas eu saberia que eu poderia, né? Existia possibilidade reais de ser chamada para outro campus, que foi o que aconteceu. Na sequência, eu fui chamada para o outro campus, numa cidade aqui próxima da minha, fui convocada, fui nomeada e hoje já entrei em exercício, né? Estou atuando lá em outro município, no campus Maués. Como é que foi a sensação quando você viu a sua nomeação ali, seu ato de nomeação? E depois, quando você, de fato, entrou em exercício, começou a trabalhar como servidora pública federal, colocou aquele crachá Assim, do órgão. Assim, todo concurseiro sonha com esse momento, né, de ver seu nome lá entre os aprovados, de ver seu nome no Diário Oficial. Eu acredito que esse é o objetivo, né, tá dentro do número de vagas. E, assim, com o GRAM também foi muito importante para mim nesse sentido. Eu era uma pessoa muito ansiosa, criava muitas expectativas em cima daquilo, como se a minha vida dependesse daquilo. E com a assessoria do Grana, com os conselhos, as dicas, né, enfim, de todos os profissionais aí, eu pude aprender a controlar essa minha ansiedade e entender que eu fiz o meu máximo. Se vier a aprovação, ótimo, maravilha. Se não vier, eu vou continuar tentando, porque esse é o sentimento. Então, para esse concurso em especial, eu não criei expectativa. Eu nem vi quando saiu o resultado, para falar a verdade. Fui ver, já era 3 dias depois que tinha saído o resultado final. E assim, como assim, sem nenhuma pretensão, na verdade, de ficar em primeiro lugar, né? Eu fui olhar o resultado, e aí eu fiquei realmente muito impactada, emocionada, porque foi o meu melhor resultado. Toda a minha vida, né, de concurseira, foi o meu melhor resultado, e eu fiquei assim, muito feliz. Sem palavras, eu não conseguia nem expressar o que eu estava sentindo, não conseguia nem falar, meu esposo estava do meu lado, e eu fui ficando nervosa, não conseguia falar, e ele, o que está acontecendo? Você está passando mal? Fala o que está acontecendo. Aí eu consegui, né, compartilhar com ele, e realmente foi muita emoção. Porque, como eu te falei, né, apesar de ter ficado em segundo lugar, eu tinha certeza que eu ia ser chamada, que eu ia ser convocada. Então, era assim a minha aprovação. E mais tarde, né, em setembro, quando foi a convocação agora desse ano, eu vi o meu nome no Diário Oficial. Aí todo dia eu ficava olhando no diário, né? Todo dia eu ficava olhando no diário, assim, despretensiosamente, como quem não quer nada, só mesmo por ver. E quando eu vi meu nome no Diário Oficial, sendo convocada para assumir uma vaga, eu realmente fiquei muito, muito, muito feliz. E realmente vi, né, que o meu sonho tinha se realizado, tinha concretizado, e muito feliz. Como é que a sua E vida depois, né, quando mudou? eu entrei em exercício, então, fui para o órgão, né, onde eu estou agora, que é em outro município, e fui assumir, né, tomar posse do meu cargo, entrar em exercício. E, assim, realmente foi um sentimento de muita satisfação, muita alegria. E a minha vida realmente mudou a partir disso. Não só minha, como da minha família, né? Como profissional, você ter uma estabilidade, você ter a vida inteira, né, processando CLT, com aquele receio, né, de repente amanhã já ter o seu aviso prévio, né, expedido lá, você que passa a vida inteira com esse receio, né, você entrar no serviço público, né, como servidora federal, e ter consciência dessa estabilidade, já é um grande alívio. Realmente, um sentimento de muita satisfação, então minha vida mudou muito nesse sentido, de conseguir ficar um pouco mais aliviada, sem essa pressão, sem essa tensão, esse medo, né? E, assim, é da minha família como um todo, né? Porque eu agora posso, né? Tenho condições realmente
de dar um pouco mais de conforto para minha família, para os meus filhos. A gente consegue fazer um planejamento a longo prazo, né, de conquistas mesmo de bens materiais. Estamos construindo a nossa casa própria. Então, são perspectivas, né, de realização de futuro, de sonhos para o futuro, que são reais agora, graças a isso. Qual o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje? Temos muitas mães aqui que nos acompanham, muitas mulheres, né? A maioria dos nossos alunos aqui no GRAM são mulheres. Qual o seu conselho para que essas pessoas aqui que estão nos vendo, talvez algumas desmotivadas, algumas passando por dificuldades, algumas sem conseguir conciliar, se é que dá para conciliar perfeitamente, né? A gente sabe que alguns pratinhos caem, algumas coisas deixam de ser feitas, conciliar todas as vertentes da vida. Qual conselho você daria para essas pessoas não desistirem, inspiradas aí no seu exemplo? Bom, Gabriel, primeiramente, eu acredito que você precisa, principalmente, acreditar no seu sonho. Se esse é o seu sonho de vida, se esse é o seu objetivo, você precisa acreditar em você, acreditar na sua capacidade e, e seguir em frente, né? Não deixar se abalar pelos desafios do dia a dia, né? Porque são muitos, vão surgir muitos, principalmente para quem é mãe. Eu lembro que era a parte assim, mais dolorosa para mim nesse processo, até a aprovação, era exatamente não passar tempo com meus filhos. Eu tenho um filho de 5 anos e ele precisa de mais atenção. Era eu que fazia, botava ele para dormir, era eu que dava as refeições, era eu que contava a historinha antes de dormir. Ele, o tempo que eu estava em casa, ele estava comigo. E quando eu estava nesse momento de preparação, eu precisava abrir mão disso. E uma criança de 5 anos não consegue entender isso, né? Não consegue compreender o porquê disso. E realmente isso era muito, muito, muito doloroso para mim, mas a parte mais difícil era ter que ficar longe dele para abrir mão do tempo com ele, para estudar. Mas eu sabia que era um sacrifício que eu estava fazendo agora para mim alcançar o meu objetivo no final. E após esse período de sacrifício, né, a gente vai poder colher esses frutos juntos, né, e ter momentos mais felizes juntos. Então, eu sabia que aquele sacrifício era temporário, e era isso que me motivava. E hoje, graças a Deus, nós podemos estar juntos, né, colhendo esses frutos e compartilhando, vivendo esse sonho que é ser aprovado, né, no concurso federal. Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa aqui, pela inspiração. Tenho certeza de que essa história vai realmente motivar muitas pessoas aqui que nos seguem a também não desistirem. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso canal Imparável. Pedimos que você deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos, as entrevistas que lançamos por aqui. Ou nos acompanhe nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e outras. Estamos aí agora em todos os principais canais. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.